Aqui nós vamos examinando toda hora que o governo não paga a conta, quer dizer, a conta do dia a dia, porque tem um déficit, esse buraco, vai para a dívida dele próprio, que é a dívida de todos nós, que é hoje assustador. Olha o que está acontecendo no Brasil. A dívida bruta, que é um conceito correto, porque a dívida bruta é a dívida que o governo tem que rolar todo dia. A dívida líquida é a diferença entre essa dívida que ele tem que rolar todo dia e os possíveis recebíveis do governo ou o caixa que ele tem na circulação do dia. Então, se ele tem, por exemplo, uma dívida ativa da VASP, que nunca ninguém vai mais ver, da Transbrasil, que nunca ninguém vai mais ver, eles pegam esse ativo contábil e descontam daqui, o que é mentira. Então, o que importa é isso aqui. Olha o que está acontecendo com a dívida brasileira, por essa loucura criminosa da taxa de juros, desde sempre. 2012 é 3,6 trilhões de... Agora passamos para T de tapioca. Trilhões de reais. Estamos em 5,5 trilhões de reais a dívida pública. No ano cresce 200 bi. Hein? Trilhões de reais. 5,5 trilhões de reais. Né? E a dívida líquida, 4 trilhões. Também está crescendo na mesma velocidade. Isso daqui é visto internacionalmente como uma comparação do valor disso com o PIB do país. Essa comparação vale na literatura e na experiência internacional, porque, por regra, a dívida pública tem longo prazo. Então, em vez de você comparar a dívida pública com a receita do caixa, que é o que paga a dívida, você compara com a riqueza total do país para ter um sinal, não é, internacionalmente reconhecido de se aquela dívida é administrável ou não. No Brasil esse dado não vale muito, porque a nossa dívida criminosamente vence muito apertado. Tem um quarto dela vencendo em 4 dias. Nada do mundo sabe o que é isso, ninguém sabe. Não é? Que é a tal operação compromissada que a gente denuncia e não sai uma linha em jornal, porque eles é que controlam a grande mídia brasileira, com todo respeito aos jornalistas que fazem o seu trabalho, mas os editores a serviço do baronato não deixam sair, não é, como não vão deixar sair de novo. Então repare agora o dado comparativo global. Passa aí, por favor. O Brasil vai caminhando aceleradamente para recorde histórico da proporção da dívida com o PIB. Nada impede que o Brasil, ainda esse ano, provavelmente com o Bolsonaro, chegue a 80% do PIB de dívida. O que é um indicador absolutamente assustador, que já vai sendo precificado por alguns setores mais ariscos do mercado. Então o mercado, quando vê uma dívida indo muito longe, ele começa a ficar com medo e começa a procurar segurança em outros lugares. E isso causa uma desvalorização da moeda da gente, que a gente está sentindo na taxa de câmbio, que já está há mais de um mês acima de R$4, embora a média, nós vamos ver aí, ainda esteja em 3,86. Adiante, por favor. Aqui está o perfil dessa dívida, porque dívida não é propriamente o volume o problema, mas o perfil dela. Explicando para quem está conosco na internet, eu ganho R$2.000, eu não posso comprar uma motocicleta, eu, cidadão brasileiro, médio, ganho R$2.300, eu não posso comprar uma motocicleta de R$16.000, né? Senão eu ficaria 8 meses sem comer. Mas aí a loja de motocicleta vende em 36 vezes. Então isso faz com que a prestação, ou seja, eu fico com uma dívida muito maior do que eu podia, mas o perfil dela permite que tenha uma prestação mais barata, e aí eu posso pagar. E esse é o problema do Brasil. Nós estamos com uma dívida cujo volume está crescendo muito, mas o perfil dela é como se fosse você comprando uma motocicleta de R$30.000, ganhando R$2.000 e tendo que pagar à vista. Praticamente, eu tendo que pagar em 4 dias, em 4 meses, etc. Então veja, títulos de operações compromissadas. Isso aqui é uma fraude, minha opinião é que isso é uma fraude que lesa o Congresso Nacional, porque a dívida pública só quem pode emitir é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional é obrigado a fazer relato da sua dívida para os deputados e senadores. Com o Banco Central emitindo dívida nesse volume, o Banco Central frauda a ideia de que só o Tesouro pode ser emissor primário de moeda, de dívida, e não faz relatórios ao Congresso. Portanto, isso aqui é que permite a lambança de vencer em 4 dias R$1 trilhão, R$1.200 bilhões em 4 dias. Veja aqui então, as operações compromissadas já são 23% da dívida brasileira, 1/4 da dívida é esse escândalo que chegou o nosso senador Cid Gomes, que tome assento aqui conosco, aqui na mesa, está indo bem. Os títulos pré-fixados são 22%. Hein? A relação compromissada sobre o PIB é a maior do mundo.
Essa relação, o Maurinho está lembrando bem, essa relação, operação compromissada, proporção do PIB, é a maior disparada do mundo sem precedente, porque essa é uma operação que existe para garantir liquidez de curto prazo entre o setor bancário. Então sobrou 50 mil reais no Bradesco da Tabatinga, faltou 50 mil reais no Banco do Brasil de Ceilândia, um gerente liga para o outro e faz uma operação compromissada por 2 dias, por 3 dias, já com juro acertado, para o cara devolver o dinheiro que está emprestando hoje. Isso no mundo é 2%, 3%, pelo que eu andei falando. Já tem país até de 8%. Nós temos 23% da dívida brasileira. É uma verdadeira fraude, é um assalto ao bolso do povo trabalhador brasileiro, na cara da freguesia do Congresso Nacional. Né? Com todo respeito aos ilustres parlamentares aqui presentes. Né? E isso aqui também é uma inversão, porque a dívida pública, normalmente, o governo, ele tem credibilidade, porque ele não vai faltar com a dívida, ele deve lançar o máximo de dívida pré-fixada, ou seja, eu emito o título hoje dizendo que o juro vai ser tanto. E aí você compra conforme a conveniência. Não, no Brasil, a maior parte da dívida está aqui, ó, pós-fixada. O que é uma inversão daquilo que é a realidade no mundo. Né? Adiante, por favor. Bom, enfim, vamos pegar a conclusão, que é para a imprensa entender o problema da dívida. Conclusão, perfil ruim da dívida concentrado em títulos com vencimento curto. Esse é o grande problema.